1982. Eleição para o governo de Minas Gerais. De um lado, Tancredo Neves. De outro lado, Eliseu Rezende. O Tancredo era MDB, oposição, e o Eliseu Rezende era governo. Ele era ministro e tal, Tá. tudo mais. Tinha, entre outras coisas, participado da construção da Ponte Rio-Niterói, de obras, né? E foi montado um esquema, eleição, né? Voto na urna, aquela história. A Itatiaia preparou uma cobertura. Era a primeira eleição depois de muito tempo, a eleição para governador. Depois de muito tempo. E achou que estava num caminho correto. Né? Nós tínhamos feito antes uma eleição que foi para prefeito de Belo Horizonte, de vereador e tal. Adquirimos uma pequena experiência. Aí a TV Globo preparou também uma grande cobertura, como é feitio dela, né, de fazer as coisas muito bem feitas. E a Itatiaia lá com suas maquininhas de calcular, espalhando repórter e tudo. E nós, pela experiência de ir nas cidades do interior, de ter contato com emissoras de rádio, nós formamos também uma rede de gente no interior para nos passar informações. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Emocionante. Bom, as eleições para governo em Minas Gerais, elas demoravam, assim, a apuração 6, 7 dias até que houvesse definição. Porque era todo um processo manual. Até a urna chegar, ser conferida, o juiz assinar, tudo muito, muito difícil. Começa a apuração. Tá. A Itatiaia dá o Tancredo na frente. Os primeiros resultados, Tancredo na frente. A Globo dá Eliseu Rezende. Nossa. Passou o primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia. A Itatiaia continuou mantendo o Tancredo em primeiro lugar. Aí, de repente, nós recebemos lá, por volta da hora do almoço, uma comissão de pessoas que eram ligadas à apuração do Tancredo, à apuração do Eliseu, querendo saber onde que nós estávamos inventando aqueles números, que eles tinham certeza, tanto, e a Globo bancando isso, aquilo. Luiz, Isso é bom, mas deu um pânico. Um pânico. Nós vamos informar uma eleição. E nós passamos uma noite em claro, reconferindo tudo, né? Aí chegava informação lá do interior, lá de um grotão, não sei o quê, não sei o quê, isso, aquilo, tal, tal, tal. Aí lá pelo sexto dia, olha isso, começou a diminuir a diferença do Eliseu para o Tancredo. Quer dizer, na Globo. Na Globo. o Eliseu na frente. Começou a diminuir a diferença. Vamos esperar. Diminuir a diferença. Vamos diminuir a diferença. Até que, num fim de semana, num sábado, assim, o Tancredo passou o Eliseu. Mas houve assim, choros lá, entendendo? Gente chorando. E daí a pouco acabou a eleição. Então isso nos deu uma credibilidade. Né? Esse negócio, a Itatiaia não perde voto. Exato. Esse slogan nasceu disso aí, a Itatiaia não perde voto. Mas é que os processos foram diferentes. A gente começou a apurar por um caminho e a Globo por outro caminho.
Depois, Isso é sensacional. isso foi assim, histórico. É. Isso foi histórico, a vitória que foi dada ao Isso Tancredo. é sensacional. Depois o Tancredo foi a Itatiaia, agradeceu e tal. A coragem que a Itatiaia teve para segurar esse tipo de informação. Porque, ao mesmo tempo, muitos devem se recordar, 82 é muito tempo já passado, mas muitos que estão nos acompanhando devem se lembrar de que no Rio de Janeiro, eu acho que o candidato era Moreira Franco. Ele estava na frente do Brizola, também na apuração, e depois o Brizola ganhou a eleição. E houve aquele episódio de Proconsulte e não sei o quê. O Brizola foi para a televisão, ele desafiou o Armando Nogueira, que era o chefe de jornalismo da Globo, no ar. Vocês estão errados. Eu sou o novo governador do Rio de Janeiro. Entendeu? E aconteceu uma coisa parecida aqui em Minas Gerais. Nós somos um estado em tamanho muito grande, maior do que a França. Temos 22 milhões de habitantes. Então, aqui é um país dentro de um país. Difícil você apurar voto lá na... Norte de Minas. Norte de Minas. Tem cidade que é 500 quilômetros uma da outra, dentro do próprio estado. Foi uma dificuldade muito grande, mas deu certo. Não, isso não é saudosismo, não. Isso é uma boa lembrança. Isso é orgulho, porque uma boa lembrança. Isso é, mais do que tudo, jornalismo e a apuração, não a apuração do voto. Você tinha boas fontes, né, nos municípios. Agora, hoje, você sabe o resultado de eleição no Brasil 2 horas depois. 2 horas depois. Né?